Então, dando continuidade ao projeto da caixa d'água. Então, no outro vídeo eu mostrei a construção dela. Eu cortei, coloquei essa janela de vidro aqui por dentro, colher por dentro. Pintei ela por dentro, né? Pintei ela aqui com esmalte sintético, né? Branco. Colei o vidro aqui, ó. Coloquei esse requadro aqui de porcelanato. Então no outro vídeo eu mostro passo a passo como que eu fiz essa montagem aqui. Agora eu vou fazer a instalação hidráulica dela. Eu vou fazer uma captação inferior, tipo um filtro biológico de fundo, mas a ideia não é fazer um filtro biológico de fundo, mas a captação vai ser captada por baixo do substrato. Então os canos eu vou colocar, ó, vou furar aqui a lateral, colocar uma flange para jogar aqui para fora. Então aí aqui fora eu vou conectar uma bomba de caixa de máquina de lavar. Então tá aqui a bombinha. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Putz, cara. Bomba de máquina de lavar. Eu isolei aqui os fios dela aqui, ó, as conexão com cola quente. Conectei ela numa conexão roscável de cá para poder conectar no filtro. Então ela vai aqui. Então a bomba ela vai ficar externa, ela não vai ser bomba submersa, mas a captação vai ser feita inferior. Então eu vou fazer os canos, colocar os canos aqui furados. Aí eu jogo o substrato por cima dos canos, escondendo os canos. E a bomba vai puxar aqui embaixo, puxar e empurrar para o filtro. Eu fiz um canister de cano de PVC de 100. Então a bomba vai empurrar no canister e o canister vai devolver aqui em cima a água. A ideia de não simplesmente pôr aqui, fazendo a captação aqui, porque eu quero evitar ficar fazendo sinfonagem no fundo dela. Então eu vou fazer a captação por baixo do substrato. Aí eu ponho os canos, aí eu ponho uma camada de pedra mais grossa. Depois eu ponho a camada de pedra mais fina por cima, né, para esconder os canos. Então eu vou começar fazendo o furo ali da flange. Então vou marcar, vou furar aqui o mais baixo possível que eu conseguir a flange. Então aqui, ó, vou furar aqui, ó, alinhado com esse furo aqui de cima, porque esse furo de cima vai ser o retorno da água. Então alinhado com ele, eu vou furar o mais baixo possível a flange. Vou marcar ela. Pôr esse daqui para pegar a parte plana. Aqui não dá porque ele pega a parte curva da caixa. Então tem que pegar a parte plana da caixa. Então isso aqui. Isso. Então é isso aqui mesmo. Só que eu não achei meu serra-copo. Então eu vou furar com a broca, forma tradicional mesmo. Fazer vários buraquinhos e depois estourar ela.
Então agora eu vou fazer a instalação aqui interna. Vou pôr um T aqui, ó. Aí esse T vai fazer com que eu faça a coleta dos dois lados, já que ela ficou aqui não ficou na borda, ficou meio centralizada aqui, ó. Então aqui, ó, é a pontinha aqui, ó. Só que quando eu pôr o T aqui direto, ele fica alto, ele vai ficar uns 3 dedos do fundo. Então não fica legal. Vou jogar ele para baixo. Eu pensei em jogar ele assim, ó, com uma curva de 45 graus. Aqui tudo encanamento de 25 milímetros. Com essa curva de 45, jogar ele assim, ó. Só que o que aconteceu? Ele empurrou muito para lá. Então eu fiz uma curva de 45 com um cano de 25. Que aí eu vou pôr ele aqui, porque ele vai ficar mais próximo. Então aqui. Isso. Então entrou, tá até encostado aqui, ó. Agora eu vou colocar ele lá até encostar aqui do outro lado. Mas antes de eu encaixar ele ali, como aqui vai ficar um espaço meio apertado, ó, não vai dar. Falei que eu ia encaixar esse aqui primeiro. Eu vou encaixar aqui, depois eu encaixo o outro. Isso, então eu joguei ele para baixo agora. E agora o que eu vou fazer? Vou pôr, vai mostrando para vocês aqui como é que vai ficar o diagrama. Eu vou colocar nos cantos, eu vou pôr essa curva de longa aqui, ó. Então, na outra lateral aqui também. Aí aqui eu vou pôr esses T bem próximo aqui, ó. Vou dividir certinho para poder colocar os canos aqui na paralela. Então aqui, ó, vai ficar esses canos aqui na paralela, saindo de cada T desse, aqui na borda também. Aqui, então vai ficar o que? 1, 2, 3, 4, 5. 5 canos vindo lá do outro lado para poder fazer a captação, né, de água por igual aqui embaixo, como se fosse um filtro biológico de fundo mesmo, tá? Então vou primeiro fazer esse encanamento aqui, depois eu faço esse daqui. Agora eu vou furar ele. Então vou pegar o cano e vou furar ele para fora. Eu pensei em cortar ele com o disquinho, mas eu acho que eu vou furar mesmo, vai ficar melhor do que cortado. Então vou furar todos os canos agora para captar água em todas as localidades, porque senão dessa forma aqui ele vai captar a água só de lá. Então eu vou furar ele fora a fora, né, para ele captar a água de todos os pontos. Agora eu terminei as flautas, então eu peguei a parte do T que vai conectar também, furei, ó. Então eu fiz esses furinhos fazendo uma flauta. A ideia é que a captação seja feita por esses furos da flauta. Então esse aqui é a conexão do T.
Então agora vamos pôr. Então eu fiz uma flauta em todos eles, tá? Eu fiz mais distante, mais próximo aqui na ponta, partindo do pressuposto que ele tem que ter mais facilidade de pegar de longe, né? De perto ele vai ter mais pressão, lá longe ele tem menos pressão, então ele tem mais facilidade, mais furo. Enquanto aqui próximo onde ele tem mais pressão, ele tem menos furo. Tentar igualar, pegar por igual, não sei se vai funcionar não, é uma ideia que eu tive aqui para fazer a flauta. Então agora tá a flauta, então a flauta de captação vai ser essa. Agora eu vou pôr o substrato para tampar a minha flauta. O filtro que eu vou usar nela vai ser um filtro canister acoplado naquela bomba de máquina de lavar lá. Então como é que eu fiz o filtro? Eu fiz ele de cano PVC, tá? Cano de 100, um pedaço de cano de 100, né, de 22, 30 centímetros, aí de acordo com a altura, porque eu fiz ela de acordo com a altura da caixa d'água ali. 2 cap de 100 também, então um para o fundo, outro para outra boca aqui, ó. Aí cada cap vai com aquele anel de vedação para poder vedar, eles não é colado, é com esse, porque principalmente essa parte de cima, uma das partes, né, que eu considero essa de cima aqui, que eu uso para inspeção, para dar manutenção, né, então ela não pode ser colada. Essa daqui até que você pode colar ela, né, mas ela tá com a borrachinha, né, com o anel. O anel ele é bem firme mesmo, ele dá trabalho, tanto é que essa parte aqui, ó, eu passo óleo, né, manteiga. Onde eu passo manteiga para não ser prejudicial para os animais, eu passo manteiga para poder lubrificar, para poder conseguir, né, trabalhar esse lado aqui melhor. Se fosse por vaselina, né, vaselina pode ser prejudicial para eles. Então aqui eu coloquei nesse capo de baixo, eu pus só uma flange, né, uma flange, essa flange aqui é de 20, eu pus uma flange aqui, lá no fundo. Eu pus essa flange de 20. Aqui em cima tem uma flange de 25, mas podia ser de 20 também, porque a de 25 é a que eu tinha aqui. Mas talvez a de 25 até fica bom aqui na saída, para não enforcar a saída aqui, né? E aí dentro dela eu fiz esses cestos aqui, ó. Esses cestos foram feitos. Eles são como? Ele é um cano de 100, é o mesmo cano de 100. Só que eu cortei, aqui tem até o risco onde eu cortei. Eu cortei, tirei um filete. Aqui é tipo esse daqui, ó. Olha lá o cano de 100, onde eu rachei ele, eu cortei ele aqui no comprimento dele. Aí tirei uma fita dele, uma faixa, e fechei de novo e colei. Aqui, esses aqui eu colei com Super Bonder e bicarbonato de sódio. Então fui pondo, né, o bicarbonato e Super Bonder, colou, ó, virou, ficou rígido. Tá? O bicarbonato geralmente a gente utiliza nesse tipo de colagem, porque o Super Bonder ele não faz preenchimento, né? Ele é líquido, então ele cola só aquilo que está exatamente unido, né, em contato. Aqui como tinha, né, o corte não ficou perfeito, então alguns lugares não ficou encostadinho, então eu usei o bicarbonato para fazer esse preenchimento. Então eu corto, né, encosto aqui e colo. Esse fundo aqui, ó, todas as duas tem um pequeno, um fundo aqui, ó. Esse fundo ele dá certinho. Ele dá certinho aqui dentro, olha lá, ela encaixa justinho e entra aqui justinho. Ela dá até trabalho, tem hora
para tirar, ele tá justinho. Mas isso aqui foi uma coincidência muito grande. Esse fundo aqui, ó, que eu fiz do cesto, é de tampa de pote de ração. Não sei se dá de vocês ver a logomarca aí da... Mas na verdade, ó, não é fazendo propaganda, mas é dessa ração aqui, ó. Olha lá, a tampa dela. A tampa dessa ração deu certinho o tamanho de um cano de 100. Olha lá, ele entra justinho mesmo. Então foi uma coincidência muito grande. Se eu não quisesse cortar o cano, na verdade dava de usar o próprio pote. Ele tá aqui, ó. Só que aí para usar o pote, ele é mais estreito que a tampa um pouquinho, dá de ver aí, ó, que ele não é a mesma diâmetro da tampa. Então ele ia entrar aqui, ó. Ela ia ficar uma folga dos lados, né? Um vão dos lados. Aí eu não quis usar por causa disso. Aí eu resolvi fazer, né, do próprio PVC, que aí ele fica mais justo, olha lá, não fica esse vão, fica só uma gretinha mesmo. Então como é que funciona? Eu fiz 2 cestos. A ideia era fazer 3, que era um para filtragem mecânica, um para filtragem biológica, outro para química. Então num eu vou pôr espuma, perlon, na outra eu vou pôr carvão e na outra eu vou pôr cerâmica. Só que como aqui deu só uns 30 centímetros, aí eu achei que 3 cestos aqui ia ficar muito pequeno. Tipo assim, ia ficar um cestinho muito fragmentado. Aí eu resolvi fazer só 2. E na hora de montar, então vamos ver como que funciona, como que eu faço a montagem dele. Então a montagem eu faço o seguinte. Lá no fundo, vocês estão vendo, tem o... Igual aqui, ó. Tá mais fácil de ver aqui, ó. Fica a flange. Se eu pegar e colocar direto aqui, ó, olha o que ia acontecer. O fundo desse cesto, ele ia encostar aqui na flange. Então a água ia passar simplesmente logo certinho onde passou o buraquinho da flange aqui, ó. Então para isso não acontecer, para ficar uma distância ali da flange, o que eu fiz? Então virou, na verdade, se você for trabalhar um cano propriamente dito, virou um decantador. Então eu fiz esse anel aqui, ó. Eu fiz esse anel, o que acontece? Esse anel entra lá, olha lá, e dá exatamente a altura mesmo do cap. E aí quando eu impor a cesta aqui, ó, ela encosta nesse anel, né, e fica distante do cap lá, ó, da entrada da água aqui. Então fica uma região ali dentro que funciona como se fosse um decantador. Então os passos de montagem é o seguinte. Primeiro, então aqui está o corpo do canister. Primeiro eu ponho esse anel, ele vai lá no fundo e corta lá no fundo. Olha lá, então ele encostou lá no fundo. Primeiro, aí depois eu ponho essa cestinha menor. Nessa cestinha menor eu coloco a filtragem mecânica. Então a filtragem mecânica, eu ponho essa espuma. Essa espuma aqui, ó, ela é bem porosa. Pode ver que ela é bem porosa. Essa espuma aqui é uma espuma de lavar louça. Louça não, ele é lavar grelha, para lavagem pesada, limpeza pesada. Então eu uso essa espuma aqui, eu cortei ela redondinho. Ela é uma espuma, tamanho de uma espuma de lavar louça mesmo, tá? Ela vem assim para lavar a grelha. Então eu cortei ela. Então primeiro vai ela aqui, ó, na filtragem mecânica, vai essa esponja.
Ela vai lá no fundo, porque a água vai entrar por baixo aqui no corpo. Então a água vai bater. O primeiro que ele vai encontrar vai ser esse daqui. Depois eu coloco perlon. Então eu encho ele de perlon. Perlon que eu corto redondinho aqui, ó. Então eu vou pôr no perlon aqui dentro. Põe várias camadas para encher ele. Ó, quase que dava, mas eu vou pôr mais um ainda. Ó, vou encaixando certinho. Ó, encho ele de perlon. Não, tá bom, isso aqui senão vai ficar muito prensado. Se o perlon ficar prensado, ele dificulta a filtragem, porque os vãos, né, para a água passar fica prensado, não fica legal. Então tá aí montado a parte da filtragem mecânica. Eu empurro ela aqui no corpo do canister, é o primeiro cesto, primeiro estágio de filtragem. Então lá vai ele. Deixa pra, quando pôr o outro empurrar. Se eu for empurrar aqui vai prensar o perlon, que não é muito bom de ficar prensado. E esse outro cesto, que era para ser dois, aí eu fiz um só para resumir, para não ficar muito fragmentado. É o mesmo princípio, né? Então ele é colado aqui, tem até os riscos onde eu risquei e cortei ele. Então eu coloco o carvão ativado e a cerâmica nesse daqui. Como o espaço é reduzido, o canister ele é pequeno, que é uma caixa de 500, né? 500 litros. Esse filtro aqui é pequeno, então eu tentei otimizar ele. Então eu utilizo carvão ativado. Eu utilizo esse carvão aqui. Não é questão, mas é um dos melhores, mais eficiente, é esse Premium Carbon, tá? Então, ó, financia nós aí, ó. Como que eu fiz? Eu uso o próprio, eu não uso bag, eu uso o próprio pote para poder armazenar o carvão. Então, percebe aqui, ó, eu fiz na tampa e no fundo, olha lá, eu fiz furos. Eu fiz furinhos na tampa e no fundo, porque ele encaixa certinho dentro do... Olha lá, ele funciona como se fosse um compartimento um cesto do meu canister. Então ele entra aqui dentro, não tão justo como eu queria, mas ele entra, né, de uma forma, né, um tamanho legal aqui dentro. Então o que eu faço? Eu fiz o furo, que a água vai entrar por baixo, vai passar pelo carvão e sair aqui em cima. Então eu coloco o carvão aqui dentro. Então o carvão fica aqui dentro. Aí eu tampo ele. E coloco aqui dentro do meu cesto. Só que como ele não fica muito justinho aqui dentro, ele tem uma certa folguinha. Como é que eu faço? Eu peguei uma tira de perlon e aí eu envolvo ele, né, põe em volta dele aqui, eu envolvo ele nesse perlon para ele ficar, né, evitar da água fugir pelas laterais aqui, ó. Aí eu ponho aqui, aí agora sim ele vai entrar justinho. Tem que fazer o perlon encaixar direitinho para ele não embolar na hora que descer. Então eu vou meio que rodando ele aqui para ele encaixar. Isso, ele encaixou, eu empurro ele até o fim. Agora ele fica justinho, então a água não vai fugir pela lateral igual ia acontecer. Então sobrou até um pouquinho aqui, ó. Vou puxar aqui para tirar esse perlon daqui. Então esse perlon que eu coloquei aqui, a função dele não é filtrar, né, não é fazer filtragem.
A ideia dele é impedir que a água, né, passe livre em volta do meu pote de carvão aqui, ó. E aqui, olha, aqui por cima também colocar uma cerâmica boa, ó, a bactéria, ó. Então eu coloco essas nanoring, porque de acordo com o fabricante, cadê a recomendação deles aqui? Ó, ela trata até 3.000 litros de água. Aqui são 500 litros, tá? Então eu pego, aqui não, lógico, não vai caber tudo 1 quilo aqui. Esse pote aqui é de essa caixa é de 1 quilo. Que elas são sextavadas, bem grandinhas. Então como que eu faço? Eu também não uso bag para elas aqui, redinha. Eu vou colocando elas aqui dentro, posicionando, encaixando. E o cesto, eu não coloquei, eu estava esquecendo de falar, eu não pus aqui aquela garra para poder puxar ele, né? Como que eu vou tirar esse cesto ali? Ele fica bem prensado. Então o que eu fiz? Eu fiz furos, eu fiz 2 aqui, ó. A ideia era colocar aquele, né, um arame aqui para eu conseguir puxar, ou um cordão. Só que aí eu não coloquei, eu faço um ganchinho de ferro, eu faço um ganchinho, aí o ganchinho pega aqui, né, na hora de tirar eu engato o ganchinho aqui e puxo. Aí eu uso então esse ganchinho aqui, o que eu faço? Quando eu vou desmontar, eu vou com o ganchinho aqui, engato ele no furinho e puxo ele para cima. Se ele travar, por isso que eu fiz 2 também. Se ele travar, eu vou e puxo do outro lado, ele vai destravando. Uma pancada. Coube 21 aqui, cabe um pouquinho mais da metade, olha lá, sobra menos da metade, um pouquinho aqui na caixa. Então aqui, ó, tá a minha filtragem biológica e química. E aí eu venho e encaixo aqui, ó. Por isso que eu não quis apertar lá, porque agora quando eu for pôr isso daqui, ó, ele vai empurrar o outro. Então ele vai empurrando. Isso. Tá aí. Quando ele dá pressão, pode acontecer dele querer. Agora o filtro não pode tombar, senão ele derrama as mídias. O que eu ia falar? Essa mídia aqui nem tanto, porque ela é grande, ó, tá vendo? Mas se você usar uma mídia menor, que essa daqui é uma Miracle Baby, olha a diferença de tamanho delas, ela é bem menor. Então se você for usar essa menorzinha aqui, uma menor, pode acontecer lá dela encaixar aqui dentro. Então na pressão, a pressão pode empurrar ela aqui, ó, e ela querer sair aqui, ó. Só que essa aqui não tem necessidade, essa daqui, ó, ela não entra ali dentro, né? Mesmo que ela fique prensada ali, ela não vai. Você pode aqui, ó, usando cerâmica menor, colocar uma telinha. Geralmente eu tinha, né, uma telinha qualquer. Isso aqui é de alumínio, um pedacinho de alumínio que eu tinha aqui de antena parabólica. Que aí você pode colocar aqui em cima, para poder evitar dela ir, né, e entupir a sua saída. E aí por último você vem com a tampa. Aí o que eu faço? Eu passo manteiga aqui, ó, no anel, para ficar fácil, e vem, encaixo e fecho. Isso. Aí eu fecho, né, o meu canister fica fechado. Então a água entra por aqui e passa pelas mídias de forma forçada e sai aqui, ó. Eu tive participando de algumas conversas sobre questão de filtragem, e a conclusão que a gente chegou é a seguinte, que os canister parecem ser mais eficientes do que o SAMP.
se ele for bem dimensionado, né? Se o canister, porque geralmente os canisters que vem no mercado eles são meio pequenos, a maioria, né? Os mais em conta, os maiores são bem mais caros. Por quê? No canister, nesse caso aqui, ó, a água entra aqui empurrada por uma bomba. Então ela é forçada a passar por todas as mídias para poder sair, né, e retornar pro aquário no retorno. Então é certeza que a água vai passar por todas as mídias aqui, ó, porque ela vai, né, ela vai ser bombeada e vai ser pressionada, ela vai passar aqui de forma pressurizada. No SUMP, o SUMP é por queda natural. Tanto é que tem aquela divisória onde ele transborda de um para o outro, vai transbordando. Existe e é colocado em degrau, cada um no nível mais baixo, para por gravidade ele passando de um lado para o outro. Então ali a água passa, né, de forma natural, por gravidade, ela não é forçada. Caso, né, alguma situação, alguma mídia tiver meia dificuldade da água passar por algum local do seu filtro lá do SUMP, a água vai contornar e vai passar por outro local, né, diminuindo assim a eficiência da filtragem. E o canister, por mais que ele possa ser menor, ele acaba sendo otimizado, né, devido a essa questão, né, da água ser forçada a passar por toda a sua mídia. Uma forma de, né, minimizar essa questão da água passar, do espaço ser menor, é usar mídias de alta eficiência, tá? Então, ó, mídias de alta eficiência para cá. Agora aqui eu pressiono, encaixo e tá pronto o meu filtro, né? Agora é só encaixar aí no local lá.